meus amores, tudo bem com vocês? Bom, a tia Gise trouxe hoje uma aula de matemática e hoje nós vamos estudar sobre a simetria, né? Vamos descobrir o que é uma simetria, certo? Simetria é quando uma imagem pode ser dividida em partes que possuem o mesmo tamanho, a mesma forma e posição relativa. Dizemos que existe simetria. Deu para entender um pouquinho? Então, ó, quando é uma simetria, essa imagem ou a figura, o desenho está dividido, né, em partes iguais, né, ó, que possuem o mesmo tamanho, a mesma forma e a mesma posição. A tia Geisa vai dar uns exemplos agora para vocês compreenderem melhor. Olha aí no caso da borboleta, certo? Ó, o eixo, né? O eixo de simetria, que é essa parte que está dividindo a borboleta ao meio, ó. Eixo de simetria divide a figura em duas partes iguais, ó. A mesma coisa que tem de um lado da borboleta tem do outro. Isso é que chamamos de simetria, né? Essa imagem dividida ao meio, mas que tem duas partes iguais. Por exemplo, se eu partisse ela ao meio, arrancasse um pedaço para um lado e um pedaço para o outro, ficaria duas partes iguais, certo? Então, isso é simetria. Uma figura pode ter vários eixos de simetria. No caso aí, ó, tá vendo? O quadrado, né? Tá vendo? Ele dividiu o quadrado de várias formas. Ele colocou cada quadradinho de uma cor só, mas é um quadrado só. Ele dividiu o quadrado com a linha inclinada, com a linha em pé e com a linha deitada, ó. Entendeu? Mas todos estão divididos iguais, com partes iguais. Ó, o primeiro quadradinho azul, né? Ele dividiu ao meio, ó, as duas partes ficaram iguais. O laranja, amareladozinho aí, ó, ficou dividido ao meio, né? Com a linhazinha deitada, mas as duas partes estão iguais. O roxo, ó, ficou a linha em pé, certo? Mas as duas partes iguais. E o vermelho da mesma forma. Então, eles podem ter vários eixos, né, de simetria, entendeu? E mesmo assim, ser uma simetria. Não importa se a posição que está. O que importa é que a figura seja dividida em partes iguais, certo? Outras só tem um eixo de simetria. Como assim, tia Geisa? Ó, no caso do triângulo, eu só posso dividi-lo ao meio com em pé. Se eu colocar essa linha, né, o eixo no meio do triângulo deitadinho, já não vai ser uma simetria, porque vão ficar duas partes, não vão ficar iguais, vão ficar partes diferentes. No caso aí, é uma simetria, porque ele está dividido ao meio, com a linhazinha em pé, e ficaram duas partes iguais, dois lados iguais. O Bob Esponja, do mesmo jeito. Se eu pegar essa linha que está dividindo o Bob Esponja e colocar ela deitada, não vai ficar duas partes iguais, vai ficar a parte de cima da cabeça dele e a parte de baixo das pernas, e aí não vai ser iguais. Mas no caso aí da figura, é uma simetria, por quê? Porque essa linha tá em pé, dividindo o Bob Esponja e os dois lados iguais, ó, um braço de um lado, um braço do outro, uma perna de um lado, uma perna do outro, né? Um olho de um lado, então ficou bem divididozinho. Deu para entender mais ou menos o que é a simetria, né? Quando a gente divide uma imagem ao meio, certo? E essa mesma imagem, ela fica com os dois lados iguais, certo? A tia Geise também trouxe esses exemplos aí para vocês verem, ó, certo? E aí, eu marquei um xizinho nos exemplos de simetria, certo? Por exemplo, aí o primeiro, ó, a letra E. Ele está dividido ao meio e em duas partes iguais. Já esse outro, a bandeirinha, ó, a bandeirinha da festa junina que está deitadinha, ela não é uma simetria, ela está dividida ao meio, mas não são partes iguais, ó, tá vendo? Um lado é comprido e o outro tem as duas pontinhas, então, não. Esse outro do lado aí da bandeirinha, ó, se você observar que a tia Geisa marcou também, sim, esse sim. Ó, a bandeirinha está com as pontinhas para cima, né? Ó, ele foi dividido igualmente. O círculo, não é uma simetria, não está dividido igualmente. O retângulo, sim,
né? Esse outro perto do retângulo, né? Também é uma simetria, ó, dividido ao meio em partes iguais, certo? Todos esses que a tia Geisa marcou o X são uma simetria, tá bom? E eles têm os dois lados iguais. Isso é uma simetria, quando eu divido uma imagem, uma figura ao meio e essa mesma fica com as duas partes iguais, tá certo? As outras que não estão marcadas, ó, você pode observar que não são iguais a divisão, tá certo? Para nossa agenda do dia, a tia Geisa vai deixar uma atividade no livro de matemática, páginas 21 e 22, tá bom, amores? Um beijão da tia Geisa.